Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, criador do site psicologiamsn.com, e nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre a questão da autossabotagem. Existem várias maneiras de a gente pensar sobre esse tema. A autossabotagem é quando nós mesmos nos atrapalhamos, nós impedimos o nosso desenvolvimento, a nossa realização. A maneira como eu gostaria de conversar com vocês nesse vídeo é bastante simples e é pensando o oposto, pensando a maneira como nós podemos nos desenvolver, como nós podemos pensar no nosso progresso, na nossa evolução, no nosso crescimento enquanto pessoas. E como pensar nisso? Como pensar nesse autodesenvolvimento, nesse autocrescimento, nesse autoconhecimento? Eu gosto de pensar da seguinte maneira: se a gente tivesse medo de aprender, quando nós estivéssemos aprendendo a andar, nós teríamos medo de tentar, de tropeçar, de cair. Se a gente observa uma criancinha andando, uma criancinha tentando com um ano, um pouco menos de um ano, um pouco mais de um ano, quando ela está começando a andar, ela vai cair muitas vezes. Se ela tivesse esse medo de errar, ela teria medo de tentar e ela não aprenderia. A maneira como eu entendo o progresso psíquico, o autocrescimento, no sentido de você se conhecer e de você realizar partes de você mesmo que você ainda não realizou, é dessa forma. Alguns falam de mindset. A gente tem um vídeo, eu posso deixar o link, ou aqui mesmo no YouTube, no vídeo em cima, esse vídeo que eu falo sobre mindset. Mindset de crescimento é aquele no qual nós nos permitimos errar, nós nos permitimos tropeçar, nós nos permitimos cair. Qualquer coisa que a gente vai aprender é muito provável que a gente erre. Se a gente está aprendendo matemática, ou se a gente está aprendendo a tocar piano, ou se a gente está aprendendo a falar um novo idioma, a escrever, a conversar com outras pessoas, a falar em público, qualquer habilidade humana que você possa pensar, você vai ter uma escada de desenvolvimento, se a gente puder utilizar essa metáfora. E nesse percurso as coisas vão ficando mais difíceis e, naturalmente, você vai errar às vezes. Eventualmente você vai dar um tropeço ali também e vai precisar começar de novo. E às vezes aquele tropeço que vai justamente te apontar o que você precisa aprender a mais. De certa forma, a gente pode pensar esse problema da autossabotagem nesse sentido. Muitas pessoas não tentam com medo de errar. Muitas pessoas não tentam porque talvez elas possam ser criticadas. E aí também a gente tem um outro vídeo aqui no canal sobre críticas, como lidar melhor com as críticas, e eu não vou me alongar nesse assunto aqui agora. Mas a questão da autossabotagem, existe também uma outra forma da gente entender, que é a seguinte: a gente pode criar na nossa mente uma ideia de que alguma coisa não vai dar certo. A gente tem essa ideia: eu gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer porque isso não vai dar certo. Eu não vou gravar esse vídeo porque esse vídeo não vai dar certo. Eu penso dessa forma, eu começo a gravar o vídeo, depois quando eu vou assistir e editar, eu posso pensar, nossa, aqui eu repeti alguma palavra, aqui talvez não tenha ficado tão bom. E aí eu visualizo o resultado a partir daquele pensamento negativo de que não daria certo. E aí eu não edito, eu não publico para vocês, e aí eu mesmo me auto-saboto, certo? De certa forma eu poderia ter a ideia também de que vocês, ou alguns de vocês, poderiam criticar o vídeo, então eu não vou publicar. Em muitos sentidos, a autossabotagem funciona mais ou menos nesse processo, que tecnicamente a gente pode chamar de uma profecia autorrealizadora. Se eu, por exemplo, fosse um estudante do ensino médio, eu poderia pensar: eu acho que eu não vou passar no vestibular, eu acho que eu não vou conseguir uma vaga numa universidade. Eu tenho esse pensamento. Esse é só um pensamento, entende? É só um pensamento no momento presente. A gente não sabe qual vai ser o resultado daqui a 1 ano, 2, 3 anos. Mas eu crio forma com esse pensamento
E aí o meu comportamento reflete esse pensamento. Eu deixo de estudar, eu deixo de correr atrás, eu deixo de buscar informações, eu deixo de assistir aulas, enfim. E aí no final eu posso até tentar o vestibular, o Enem, e aí consigo um resultado negativo, eu falo, nossa, eu sabia realmente que não ia dar certo. Entendem o processo? Eu crio na minha mente um processo de que não vai dar certo, eu ajo de acordo, não tento de verdade, e quando dá errado eu falo, não, eu sabia que não ia dar certo. Então é uma profecia que se autorrealizou, não porque era uma profecia, não porque era uma verdade, aquele pensamento inicial, mas sim porque não se fez nada para atingir aquele objetivo. E a maneira da gente superar é a gente imaginar que a gente está num processo de desenvolvimento. Até a gente morrer, a gente vai estar num processo que a gente vai estar aprendendo, que a gente vai estar errando também, que a gente também vai ser criticado, que a gente também vai aprender com os nossos erros e que nós vamos estar crescendo. A ideia de uma versão melhor de si mesmo significa que amanhã eu vou ter a experiência do hoje, depois de amanhã eu vou ter a experiência de amanhã, daqui a um ano eu vou ter a experiência desse ano todo que eu ainda não vivi. Isso faz com que eu tenha mais possibilidades de me comportar, que eu tenha um repertório comportamental maior. E isso vai fazer com que eu tenha mais oportunidades, com que eu cresça também mais. A gente não sabe exatamente como vai ser talvez daqui a 10, 15, 20, 30 anos. A nossa vida exatamente, não tem como a gente prever dessa forma. Mas a gente sabe que a gente vai estar melhorando, uma versão melhor de si mesmo. E essa metáfora é uma metáfora que a gente pega nos softwares. Os criadores de programas, a gente pode pensar em qualquer programa, um Photoshop, por exemplo, ele está sempre em progresso, a criação do software. Ele não existe uma versão total e final. À medida que eles lançam uma versão beta, às vezes eles chamam dessa forma, por quê? Assim que eles vão lançar, os usuários vão dar uns feedbacks, eles mesmos vão perceber que eles podem acrescentar ou tirar determinadas coisas e eles vão estar aperfeiçoando. E é assim também com a gente mesmo. O cuidado dessa versão melhor de si mesmo é você não comparar com outra pessoa, na verdade, né? O ideal é que você possa comparar o seu progresso com você mesmo. Utilizando ainda essa analogia com software, comparar um programa com outro não faz sentido, né? De comparar um Photoshop com um Word da vida não faz muito sentido, são programas diferentes. Da mesma maneira, as pessoas são diferentes, então comparar o seu progresso com o progresso de qualquer pessoa não vai fazer o menor sentido. Você tem que comparar a sua versão de hoje com a sua versão anterior, com a sua versão de ontem. E você tem que sentir que você está melhorando, que você está pelo menos procurando melhorar e melhorar em várias facetas, em várias áreas da sua vida. Uma forma da gente pensar também nisso, tem uma frase do Jung que diz o seguinte, ele fala que a vida que ele poderia viver, ele deveria viver. Isso significa que o que você vivenciou até hoje faz de você quem você é. Você não precisa se repetir, você pode ter outras experiências, você pode ir buscar outras formas de aprendizado, outras áreas de conhecimento, outras áreas de atuação, tanto profissional como em termos de hobby, em termos de conhecer outras pessoas, de viver em outras cidades. Enfim, o que você sente que você gostaria de fazer, você deveria fazer, porque você vai estar vivendo mais, vai estar aprendendo mais. Quando a gente fica se comparando com as outras pessoas ou vivendo de acordo com critérios das outras pessoas da sociedade, a gente está deixando de realizar o que a gente sente que é verdadeiro para nós, e isso é um problema. O ideal seria que a gente chegasse no último dia da nossa vida e pudesse olhar para trás e falar: eu vivi uma vida que valeu a pena, eu fiz as coisas que eu queria fazer, pelo menos tentei, errei muitas vezes, me arrependo de uma coisa aqui e outra ali, mas pelo menos eu fui sincero e verdadeiro com o meu próprio caminho, com a minha própria vontade, e isso fez com que essa vida valesse a pena. Eu perdi um amigo com menos de 30 anos, foi uma perda difícil para mim, e eu sempre me lembro dele quando eu penso nessa questão. A gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não pode passar a nossa vida vivendo a vontade das outras pessoas. A gente tem que se encontrar e nesse processo ajuda a gente a pensar que a gente está indo devagar e sempre, pelo menos, fazendo uma versão aperfeiçoada de quem a gente é de verdade. Espero que esse vídeo tenha ajudado um pouco vocês. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, entrem em contato comigo e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço!